me ouvindo? Sim, tá bom. Então tá, eu vou compartilhar minha tela com vocês, e aí vocês perguntem por voz, tá? Porque aqui eu não vou conseguir ver o bate-papo. Todo mundo conseguindo visualizar a minha tela? Sim. Sim. Tranquilo? Estão quietinhos. Então, pode começar? Então, vamos lá, né? Aqui a gente vai falar de fatoração de expressão algébrica. Então, primeiro, o que é uma expressão? São aquelas continhas lá naquela forma... São aqueles elementos naquela forma que a gente sempre vê e acha que é um absurdo, de 3x mais 2y mais z é igual a alguma coisa, é igual a 10. Então, isso daqui é uma expressão, certo? E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fatorar isso. O que é fatorar? É reescrever. É aquilo que eu falo que a gente está sempre reescrevendo um valor de outra forma. Quando eu falo para vocês reescrever o número em base 10, reescrever o número como fatoração de vários números. Isso é fatorar. Então, vamos lá. A definição. Fatoração de expressão algébrica ela é uma representação de uma expressão na forma de um ou mais fatores. O que é um fator? O fator vai ser quem está multiplicando. Por exemplo, se eu tenho 3 vezes x, o x ele é um fator. E o 3 é outro fator. Certo? E aí, 3x, isso daqui é uma parcela. Então, vamos lá. Um número multiplicando o outro, cada número é um fator, cada letra vai ser um fator. Quando você olha o conjunto, os dois ou os três, eles são uma parcela. Então, vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Não. Então tá, vou continuar. Aqui a gente vai ver o primeiro caso de fatoração de expressão algébrica, que é o quê? O fator comum. O caso 1 é o fator comum. O que acontece nesse caso? Aqui, você vai ter uma expressão onde um dos valores se repete, um dos fatores vai se repetir. Por exemplo, aqui, quem está se repetindo é o A, né? Você tem A vezes C e A vezes D. Então, quando eu fatorar, no primeiro caso, que é o fator comum, eu vou sempre procurar o fator que se repete. Ele é comum dos dois lados. Então, aqui, já sei que o meu fator comum é o meu A. Então, o meu A vai ficar em evidência. O que é deixar um valor em evidência? Ele vem na frente, ele vai vir antes multiplicando todo mundo. C mais D. Então, aqui, o que eu fiz? Eu olhei a minha expressão, que era A vezes C mais A vezes D, e fatorei ela da forma de deixar o A em evidência, porque ele é comum a todos. Então, se eu fizer aquela técnica do chuveirinho aqui, ó, multiplicar todo mundo, eu vou voltar para a expressão original. A vezes C, A vezes C, mais A vezes D, A vezes D. Viram? Então, quando você fatora alguma coisa, você vai reescrever aquilo de uma forma mais simples de você ver quem é que está se repetindo ali. Tudo bem? Primeiro caso Sim. aqui. Primeiro exemplo, na verdade. Vamos lá. Eu tenho 3x ao quadrado menos 6x. Como eu vou colocar isso daqui em evidência? Primeiro,
o que está se repetindo nas duas parcelas? Eu tenho a primeira parcela, que é 3x ao quadrado, e a segunda parcela, que é 6x. Como que eu vou fatorar isso? Primeiro, para ficar mais simples, a gente olha para os números, para os valores que estão na frente. Eu tenho a minha incógnita é o x e o meu valor é o 3 e o 6. Como que eu reescrevo um 3, por exemplo? Um 3, ele pode ser escrito como 3 vezes 1. E o 6? Como que eu vou reescrever esse valor 6? O 6 pode ser escrito como 3 vezes 2. Então, qual que é o fator que é em comum nos dois números? É o 3. O 3 aparece quando eu escrevo o 3 vezes 1 e o 3 está aqui em 3 vezes 2. Então, o fator que eu vou colocar em evidência primeiro vai ser o 3. E aí, agora a gente olha aqui. Tem mais coisa se repetindo? Tem. O x aparece dos dois lados também. Então, sempre que você tiver uma incógnita se repetindo, isso é regra, tá? Sempre que ela se repetir, você vai usar a que tiver menor expoente. Então, aqui, ó, tenho x ao quadrado e x. Quando não tem nada aparecendo, quer dizer que tem um 1 aqui, certo? Então, eu sempre vou pegar o que tiver menor expoente. Aqui, o menor expoente é x, que é o do 6. Então, 3x. E aí, agora eu posso continuar. Eu já tenho os meus dois valores em evidência aqui, os meus dois fatores, e agora eu vejo. Aqui, se a gente olhar, a gente pensou o quê? Eu tinha A vezes C. Quem vai multiplicar o meu A para chegar em A vezes C? É o meu C. E aqui, nesse caso, eu tenho 3x ao quadrado. O que eu vou multiplicar o meu 3x para chegar em x ao quadrado? Eu já tenho o 3, então aqui eu tenho que multiplicar por 1. E o x? X, para chegar em x ao quadrado, é x. Então, vamos lá. 3x vezes x dá 3x ao quadrado. E aí, a próxima parcela, eu tenho um negativo aqui, negativo vai aparecer aqui. 6x. Quem que eu vou multiplicar meu 3x para chegar em 6x? 2. Vamos testar para ver se isso aqui é verdade. Eu tenho 3x vezes x. 3x vezes x é 3x ao quadrado. Menos quem? Menos 3x vezes 2. 3x vezes 2 é 6x. Certo? Todo mundo entendeu essa parte? Sim. 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 Então, vamos lá. Vamos aqui definir uma regrinha aqui, passo a passo. Primeiro, o que vocês vão fazer, então, para responder as questões de fator comum? Vocês vão colocar o fator em evidência. Depois que você colocar o fator em evidência das duas parcelas, você vai colocar o fator em evidência da incógnita, do x. Então, você vai procurar o menor expoente do x. Então, basicamente é isso. Você vai procurar o fator que está em comum dos dois lados, colocar em evidência, e depois você vai ver quem é incógnita e vai colocar ela ali em evidência também. E fazer o chuveirinho, certo? Então, vamos continuar aqui. Tem outro caso aqui que é mais complicadinho para vocês verem. Vamos lá, 2x ao quadrado menos 3xy. Então, primeiro,
qual que vai ser o fator numérico aqui, que nós temos a parcela que começa com 2 e a parcela que começa com 3. 2 e 3. Como que eu escrevo 2? O 2 vai ser 2 vezes 1. E o 3 é 3 vezes 1. Então, o número que está em comum dos dois lados é o número 1. A gente poderia colocar ele aqui, eu vou deixar ele aqui por enquanto só para como exemplo aqui, depois eu apago. E agora a gente vai olhar para quem mais tem em comum dos dois lados. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x. Na parcela 2x ao quadrado eu não tenho y, então ele não é um fator comum aqui. Então, vamos usar o x. O menor expoente de x está com quem? Está em 3, então eu vou usar esse x. E aí eu posso apagar esse daqui, senão fica confuso. Então, x é o meu fator comum e ele vai multiplicar alguém. Quem ele vai multiplicar? Primeiro, eu tenho que achar a parcela 2x ao quadrado. Meu x tem evidência. Quem que eu vou colocar aqui dentro desse parênteses para achar 2x ao quadrado? 2x. X vezes 2x dá 2x ao quadrado. Sinal de negativo aqui, repito meu sinal de negativo. E agora eu tenho 3xy. Eu já tenho x, então eu preciso achar o 3 e o y. X vezes 3y, eu chego na minha parcela 3xy. Aí, se vocês não estiverem em dúvida, vocês fazem a prova aqui. X vezes 2x, 2x quadrado, menos 3xy. E você chega na expressão que está lá em cima. Então, essa parte é basicamente isso. Eu vou passar mais um exemplo. E aí a gente já pode seguir para o próximo caso. Trinta e 36x ao quadrado vezes y ao quadrado menos 48 x ao cubo y à quarta. Então, aqui a gente tem uma expressão bem grande e é aqui que a gente vai usar mais intensamente a fatoração. Quando você tiver expressões complicadas e você precisar simplificar elas. No vestibular, onde aparece muito isso de fator comum? Quando você está resolvendo contas de função, você tem uma função lá gigante para resolver e você tem que simplificar ela. Então, se você for encontrando todos os fatores comuns dessa função e for simplificando dessa forma, no final você vai ver que vai chegar em 1/2. Geralmente acontece isso. Então, aqui, primeiro, a gente vai ver quem é que é comum a todo mundo. Eu tenho o primeiro número aqui, a gente sempre olha para o valor numérico primeiro. 36. Eu vou precisar reescrever esse 36 na forma de fator comum. 36 é o mesmo que eu dizer 12 vezes 3. 48 é o mesmo que 12 vezes 4. 4? 12 vezes 4. Então, vamos lá. Já achei o fator comum dos dois lados. Vou usar o 12. Então, meu 12 fica em evidência. E agora, quem mais que eu tenho dos dois lados? Eu tenho x e eu tenho y. Lembrando que não precisa necessariamente ser só dois fatores. Pode ter mais. Duas parcelas, podem ter mais. Aqui eu tenho x. Então, qual que é o menor expoente de x? Aqui eu vou ter x ao quadrado. E aqui eu vou ter x ao cubo. Então, eu vou pegar o menor expoente, x ao quadrado. E aí, agora eu tenho y. Eu tenho y ao quadrado e y à quarta. Pegando o menor expoente, é y ao quadrado. E agora é só achar o que vai resultar ali no meu chuveirinho. A gente já sabe que 36 eu escrevo com 12 vezes 3. Então, o meu primeiro aqui vai ser o 3.
Vamos ver. Eu preciso chegar em 36x ao quadrado vezes y ao quadrado. Já coloquei o meu 3 aqui. Então, para mim chegar em 36, não falta mais nada, né? 12 vezes 3, 36. X ao quadrado, y ao quadrado. Então, posso continuar. Menos 48. 48 é 12 vezes quem? Vezes o 4. Então, é 4. Eu tenho x ao cubo, y à quarta. E aqui em evidência eu tenho x ao quadrado. Quem que eu vou multiplicar o meu 4 para chegar em x ao quadrado? Ou x ao cubo? 4x. Quem que eu vou multiplicar o meu 4x para chegar em y à quarta aqui? Em y ao quadrado. E essa daqui é a forma fatorada. Então, uma coisa aqui que eu esqueci de comentar. Essa expressão em azul é a expressão algébrica. E essa daqui de baixo, que eu cheguei no final, é a minha forma fatorada. Então, basicamente é isso. Olhar o que é de comum dos dois lados, colocar em evidência, pegar o menor expoente da incógnita, colocar em evidência, depois fazer um chuveirinho aqui para ver se vai dar certo. É isso nessa parte. Todo mundo entendeu? Sim. Então, Sim. vou continuar aqui. Se alguém estiver com muita dúvida, não estiver entendendo nada, fala, viu? Vamos lá, eu estava no caso 1, vamos para o caso 2. O caso 2 vai ser a fatoração por agrupamento. Então, a gente tem 6 tipos de fatoração. Quando que você vai usar cada uma? Você vai saber na prática. Aqui, quando você olha expressões do tipo A vezes alguma coisa, B vezes alguma coisa, X vezes 2, X vezes 4, já dá para ficar ali que você vai ver o que é mais simples. É mais simples eu fatorar do fator comum, porque eu estou vendo que ele está em comum dos dois lados? Então, eu vou dessa forma. Não existe uma regra muito clara. Isso daqui é realmente vocês treinarem muito. Então, vamos lá. Na fatoração por agrupamento, você vai ter vários elementos e eles vão estar se repetindo. Então, você vai agrupando eles. É basicamente agrupar de verdade. Então, vamos lá. A vezes C mais B vezes C mais A vezes D mais B vezes D. Então, eu tenho aqui uma expressão gigante, um monte de coisa. O que eu vou... Geralmente, quando tem essas expressões muito grandes, elas vão ser por agrupamento. Então, eu posso começar bem básico. Primeiro, eu vou olhar aqui no começo mesmo. Primeiro, eu tenho o quê? A vezes C e B vezes C. Então, eu tenho um C aqui e um C aqui. Então, esse C já é um fator que está se repetindo aqui. Vou colocar ele em evidência. E aí, eu tenho o quê? O meu C está multiplicando um A e ele também está multiplicando um B. Ok, já tenho a minha primeira fatoração ali. Mas a minha expressão não acabou. Então, eu posso continuar. Aqui eu tenho A vezes D e B vezes D. Quem que está se repetindo? O meu D e o meu D. Então, bora lá. A vezes D. O meu D tem que ficar em evidência. Quem que eu vou multiplicar aqui é o A. A vezes D vai dar AD. Mais
D vezes B vai dar BD. Então, já achei dois fatores em evidência aqui. Só que, vejam só. Aqui eu tenho essa parcela, AB. Aqui eu tenho essa parcela aqui, ó, AB. Então, vocês estão vendo que eu fatorei a primeira parte por fator comum. Só que continua se repetindo as coisas, então eu posso colocar em evidência de novo. Como eu tenho A mais B se repetindo, eu posso colocar o A mais B em evidência. E aí, quem sobra? C mais D. Por quê? Você tem A mais B multiplicando esse C. E A mais B multiplicando esse D. Então, eles também vão ficar em evidência aqui. Quando você faz o chuveirinho, se você fizer chuveirinho nessa expressão, você vai voltar para essa daqui. Certo? Todo mundo entendeu isso daqui? Sim. Sim. Então, vamos ver um exemplo aqui. Na fatoração por agrupamento, você pode ir olhando caso a caso todos os valores e vendo o que se repete. No final, você vai chegar ali em uma expressão de 2 ou 3. Eu acho que 3 é o máximo que eu já vi assim aparecer em vestibular. Mais comum são dois fatores, duas parcelas dessa forma. A primeira e a segunda parcela, certo? Vamos a um exemplo. Você tem A ao quadrado mais B vezes A mais 2A mais 2B. Então, aqui você pode ir olhando passo a passo mesmo. Aqui eu tenho o A e aqui eu tenho o A. Então, já vou colocar em evidência aqui. A. Tá, mas um é A ao quadrado e o outro é A. Então, eu sempre vou usar o menor expoente. Então, é o A. Quem que eu vou multiplicar meu A para chegar em A ao quadrado? A. Mais, quem que eu vou multiplicar o meu A para chegar em BA? B. Achei o primeiro agrupamento aqui. Mais quem? Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Então, já coloco em evidência. 2 multiplica A e 2 multiplica B. Já achei outro fator, outra parcela aqui, ó, que está se repetindo. Então, posso colocar em evidência. E o que sobrar aqui, ó, eu vou ter que multiplicar lá dentro. Então, eu posso colocar aqui, ó. A mais 2. Certo? AB vezes A mais 2 é essa expressão azul, grandona em azul aqui. Certo? Dúvidas? Certo. Então, vamos fazer aqui, ó, um maiorzinho. Três ax ao quadrado mais 3bx ao quadrado mais A mais 5bx, 5ax mais B. Então, aqui você tem uma expressão bem grandona, geralmente assim que aparece no vestibular, prova de segunda fase, sempre tem uma expressão que você vai ter que fatorar para chegar numa forma mais simples. E depois eu vou mostrar umas aplicações aqui que você vai usar bastante. Aqui, vamos ver o que está repetindo. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3. Já sabe que ele vai ficar em evidência. Só que aqui eu tenho x ao quadrado e aqui x ao quadrado. Como é comum, vai ficar o x ao quadrado mesmo. Multiplica quem? Multiplica A mais B. Tá aqui A mais B. O A tá aqui, B tá aqui, certo? Então, bora lá. Mais quem?
Bom, eu tenho um A perdido isolado aqui. Esse A tem que estar fazendo par com alguém. Então, eu tenho esse A aqui e eu tenho esse B aqui. Por que que eles são escolhidos para fazer par aqui? Porque os dois estão sendo multiplicados por 1. Aqui você vai ter 5, aqui você vai ter 5. Mas esse A e esse B, eles vão ter 1 na frente deles. Então, o 1 é o nosso fator comum aqui. Esse 1 está multiplicando quem? Está multiplicando o A mais B. E quem que me resta? Eu tenho que usar esse 5 e esse 5. 5. Pegar aqui, mais que tem em comum. É o x. Tem o x e x. Menor expoente é 1, então vai x mesmo. E esse x vai multiplicar quem? B. Vai multiplicar mais B. Certo? Então, já achei uma forma ali mais simples. Só que esse A mais B está se repetindo aqui 3 vezes. Então, eu posso deixar essa conta mais limpa, mais simples. Então, A mais B vai ficar em evidência. E esse A mais B vai estar multiplicando quem? Toda essa galera que sobrou aqui. 3x² mais 1 mais 5x. E essa vai ser a forma fatorada aqui, ó. Esse tipo de expressão, nesse modelinho aqui que a gente acabou de achar, essa daqui é o que você mais vai ver em prova. Sempre vai ter um fator, uma parcela aqui na frente e uma outra parcela grandona aqui no final. Isso aqui é o mais comum, então pratiquem bastante, viu? Certo? Dúvidas? Não. Todo Tranquilo. mundo comigo? Então tá. É esquisito ir falando assim, sem ver a carinha de vocês de pânico. Tô achando estranho. Terceiro caso. O nosso terceiro caso aqui, ele é o que é mais chatinho. Vai ser a diferença de quadrados. Vocês viram produtos notáveis com o Victor, né? Sim. Então, aqui vocês vão precisar estar com essa questão de produtos notáveis assim, manjando muito já, feito muito exercício. Então, terminando a aula aqui, hoje no domingo, vocês vão lá estudar produtos notáveis e entender isso daqui. Então, a diferença de dois quadrados, são lá, dois números ao quadrado, sempre vai ser o produto de uma soma pela diferença. O que é o produto de uma soma pela diferença? Lembra lá, quando a gente, lá no comecinho, quando a gente estava estudando, e a gente viu que se você multiplicar menos vezes menos é igual a alguma coisa positiva? Então, aqui vocês precisam ter essa regrinha certa. A gente está falando de diferença de quadrados, então é um valor A e um valor B, que está ao quadrado, e ele é uma diferença, então quer dizer que é um sinal negativo aqui no meio. Para você chegar nesse valor negativo, então você vai ter que ter alguma coisa negativa multiplicando alguma coisa positiva. E isso aqui vai ser igual a alguma coisa negativa. Então, lembrem, diferença de quadrados é um valor negativo. Para ficar negativo, você tem que aplicar regra de sinal, menos e mais. Então, vamos lá. Aquele exemplo ali que eu já dei. Eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado. Como que eu vou descobrir quem são os meus fatores aqui? O jeito mais simples, mais direto de você fazer isso é usando raiz quadrada. Eu vou aplicar a raiz quadrada em A ao quadrado. A raiz quadrada de A ao quadrado, lembrando lá das regrinhas de radiciação, aqui é um quadrado. Se eu passar isso daqui para uma potência, vai ficar ao quadrado vezes 1/2, certo? Simplificando aqui, vai ser igual a A.
Então, isso daqui é só para vocês lembrarem. Então, a raiz de A ao quadrado vai ser A. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. A raiz de B ao quadrado, como a gente viu aqui, vai ser B. Então, já tá confuso isso daqui. Apliquei a raiz ali e a raiz aqui, eu vou ter o meu fator A e o meu fator B, certo? E aí, esse A e esse B vão estar multiplicando A e B. Por quê? Porque é quadrado. Então, para você achar A ao quadrado, eu tenho que multiplicar A vezes A. B ao quadrado, B vezes B. E agora a gente está falando de diferença de quadrados. Se é diferença, regrinha de sinal. Para chegar nesse valor negativo aqui, eu preciso que um seja positivo e o outro seja negativo. Tudo bem? Deu para entender isso daqui? Sim. Sim. Então, vamos lá, anotar um passo a passo aqui, ó. Diferença de quadrados sempre vai ser na forma de alguma coisa elevado ao quadrado menos alguma coisa elevado ao quadrado. E isso pode ser um x, um b, um 2, um 5, pode ser qualquer coisa. Por isso eu coloquei símbolozinhos. Segundo, para achar os fatores comuns, você vai extrair a raiz dos termos. Então, extrair a raiz dos termos. E aí, depois, desculpa, gente, para você chegar na forma fatorada, você vai olhar o sinal. Segue essa regrinha aqui que é só sucesso. E aí, agora vamos para mais um exemplo prático, né? Se estiver muito rápido, vocês avisem. Primeiro, eu tenho A ao quadrado menos 16. Então, vamos extrair a raiz do primeiro termo e a raiz do segundo termo. A ao quadrado vai ser A. (16), qual que é a raiz de 16? Raiz quadrada de 16 é 4. Então, você já achou os seus fatores. Você tem A e 4. A e 4. E como é diferença, um é positivo e outro é negativo. Tudo bem? Simples, né? Mais um aqui. Oitenta e um menos m à sexta. Então, vamos lá. 81. Extraindo a raiz de 81 e a raiz de m à sexta. Raiz de 81 é 9. Então, 9. E aí, você vai ter esse m à sexta. Vou fazer até aqui do ladinho. A raiz quadrada de m à sexta. Então, como é que você vai chegar nessa raiz quadrada aqui? Isso daqui é propriedade de radiciação. Aqui você tem o 2, né? Então, você vai achar um fator que é elevado, que dentro da raiz quadrada vai dar 6. Lembra que você vai jogar essa raiz para uma exponenciação. Raiz quadrada vai ficar 1/2. E agora é só resolver essa fração. 6 vezes 1 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então, no fim, m vai ser igual a m ao cubo.
Não dá pra ver ali. M ao cubo. Então, esse é o nosso fator. Eu tinha m à sexta, tirei a raiz quadrada. Tirando a raiz quadrada de m à sexta, eu faço a propriedade de rateação, que é transformar a raiz em expoente. Transformando a minha raiz em um expoente, eu vou ter m à sexta e o 6 vai estar multiplicado ao meio, que é a minha raiz. E eu vou ter m ao cubo no final. Então, o meu fator é m ao cubo. Entenderam essa parte? Acho que Sim. Sim. então vamos lá. Então já tenho meus dois fatores. E agora é só fazer a diferença. Basicamente é isso. Eu achei muito estranho esse negócio da aula só eu falando. E aí eu preparei uma aula aqui mais calminha. Então eu vou passar um exercício. E aí o que a gente vai tentar fazer? Eu vou dar um tempo para vocês responderem, para vocês tentarem fazer aí. E aí se vocês quiserem mandar no bate-papo, vocês mandam que eu dou uma olhadinha ou vocês podem falar aqui mesmo. Senão eu já resolvo o passo a passo, mas eu vou dar esse tempo para vocês resolverem, que eu acho que é importante vocês tentarem resolver para ver se vocês entenderam. Beleza? Exercício, um tempinho e depois eu resolvo. Qual que é o exercício de fixação aqui? Vocês têm que descobrir o perímetro de um retângulo e fatorar ele. Todo mundo lembra o que é perímetro? Não muito bem. Então, o que é o perímetro? Perímetro vai ser a soma dos lados. Então, se eu tenho um quadrado, o perímetro do quadrado é você somar o lado os quatro lados. O valor dos quatro lados. Esse é o perímetro. Então, vamos lá. Eu tenho a minha figura, que é um retângulo. Qual que é o perímetro dessa figura? A soma de todos esses ladinhos aqui, ó. Esse. Esse vai ser o nosso perímetro. E o meu perímetro vale, os meus lados valem AX, aqui vale 2, AX mais X. Esse é o meu lado, base e altura. E agora, lembrando, se eu tenho um AX de um lado, esse lado também vale AX. E esse lado aqui, como aqui vale 2AX, 2AX mais X também. O que eu quero que vocês façam? Vão descobrir o perímetro e fatorar esse perímetro. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês pensarem. Tudo bem, gente? Se alguém tiver com uma dúvida que não está se aguentando, pode perguntar e a gente já resolve essa dúvida aí.
E aí, alguém conseguiu fazer? Então, vamos lá. Eu vou aqui mostrar como é que vocês resolvem isso daqui. Primeiro, vocês têm que achar o perímetro e depois fatorar esse perímetro. Como eu disse, perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar um lado, 2ax mais x, mais quem? Mais meu outro lado, ax, mais 2ax mais x, que é esse aqui daqui de cima, e agora esse, ax, mais ax, certo? Esse é o meu perímetro. Meu perímetro vai ser a soma disso aqui tudo. Então, bora lá. Em expressão, a gente sempre vai somar o que é semelhante. Então, 2ax, eu vou somar com 2ax mais x, eu vou somar com 2ax. 2ax mais 2ax dá 4ax. Mais quem? Eu tenho ax e ax. Vai ser o quê? 2ax. E eu tenho esse x aqui que sobrou. Esse x e esse x. Isso daqui vai dar 2x. Certo? Continuando aqui. Meu perímetro deu 4ax mais 2ax mais 2x. Tem coisa se repetindo ainda, né? Eu tenho 4ax e 2ax. Então, eu posso somar esses dois. 6ax. Mais quem? Mais o 2x que sobrou. Certo? E agora a gente fatora isso, porque aqui a menor forma de soma que a gente tem, já somou tudo, não dá para juntar nada com nada. Então, a gente vai fatorar. Fatorando isso daqui, vai ser igual a quem? Vamos voltar para as regrinhas. Eu tenho 6 e eu tenho 2. Vamos pegar o menor valor. 2 se escreve como? 2 vezes 1. E 6, 3 vezes 2. Então, o que está em comum dos dois lados é o meu 2. 2 fica em evidência. O que mais que eu tenho repetindo aqui? Eu tenho x aqui e x aqui. Vou pegar o x menor expoente, que é o próprio x. E agora, eu olho o que vai resultar meu chuveirinho aqui. 2x para chegar em 6ax, eu vou ter que multiplicar por 3a. Então, 2x vezes 3a, 6ax. Mais quem? Mais 2x. Aqui, esse 2x. Eu preciso chegar em 2x, eu já tenho 2x. Eu multiplico por 1. Então, essa é a nossa fórmula fatorada. Esse é o nosso perímetro. Esse daqui é o nosso perímetro. E essa daqui é a forma fatorada do perímetro. Certo? Respondemos a nossa questão, que era encontrar o perímetro e fatorar ele. É assim que geralmente você vai ver fatoração. Todo mundo entendeu como resolver esse problema? Vocês estão comigo? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Sim, Tá sim. bom, fico um pouco desesperada, mas assim ver vocês. Vou passar mais um exercício. O que vocês acham? Continua passando e dá um tempo para vocês responderem? Ou já responde logo? Continua passando. Dá um tempo para responder melhor. Tá bom, então. Próximo exercício aqui. Se A menos B igual a 7 e
Então, aqui é um probleminha mesmo. O que eu tô te falando? Se a menos b é igual a 7 e a ao quadrado vezes b menos a vezes b ao quadrado é igual a 210, quanto vale o meu a vezes b? O que eu tenho? Eu tenho uma expressão a menos b é igual a 7 e eu tenho uma outra expressãozinha aqui que a vezes b ao quadrado vezes b e a vezes b ao quadrado é igual a 210. Então, eu tenho a dos dois lados e eu tenho o resultado ali de duas formas. Quando você só subtrai os fatores e quando você tem quadrados e fatores se multiplicando. E ele quer saber quanto que vale a vezes b. Dica: anotem quais são as informações que você tem e o que você precisa. Você precisa descobrir a vezes b. E tentem resolver esse daqui. Tentem resolver essa expressão usando fatoração. E aí vocês não chegam em A vezes B, certo? Tentem aí. Vou dar uns 5 minutos para vocês fazerem isso daqui. Qualquer coisa, gritem aí.
Seria 30? Exatamente 30. Parabéns aí pra vocês, porque eu não cheguei muito perto. Uai. Então vamos lá resolver? Alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos lá resolver, né? Então, isso daqui é um problema típico de... Eu acho que eu peguei esse exercício da Unicamp. Não lembro, mas eu acho que é da Unicamp. Então, é muito típico cair no vestibular esse tipo de problema. Quais são as informações que o exercício te dá? Ele fala: A menos B vale 7. A ao quadrado vezes B menos A vezes B ao quadrado é igual a 210. E ele pergunta quanto vale A vezes B. É isso que o seu foco é. Qual que é o grande macete para resolver esses problemas? Vocês têm que usar todas as informações que o exercício te dá. Esse tipo de exercício não vai te dar informação que você não usa. Então, vamos lá, vamos pegar a expressão. A maior expressão aqui vai ser A ao quadrado vezes B menos A vezes B ao quadrado é igual a 210. O que você sabe aqui desse problema? Que essa expressão vale 210 e você já sabe fatorar. Se você já sabe fatorar, é sucesso aqui. O que eu tenho de fator comum dos dois lados? Eu tenho A aqui e A aqui. Então, você já sabe que ele é fator comum, ele vai ficar em evidência. Pegar o menor expoente é A elevado a 1. E você tem, da mesma forma, o B. B e B ao quadrado. Pegando o menor expoente é B. E quem que isso vai multiplicar? Para você chegar a B, para chegar em A ao quadrado vezes B, você vai ter que multiplicar esse fator por A. E você tem AB menos... Para você chegar em A vezes B ao quadrado, você vai multiplicar por B. E isso é igual a 210. E aí, vejamos. Ele disse que você quer saber AB. AB está aqui. E você achou A menos B. O exercício te disse que A menos B é igual a 7. Então, você pode substituir. Você tem A vezes B vezes o 7, que é o que você achou ali. Isso aqui é igual a 210. Como que eu resolvo isso daqui? Passo esse 7 dividindo. A vezes B vai ser igual a 210 dividido por 7. Então, A vezes B é igual a 30. Certo? Entenderam isso? Alguém ficou com dúvida? Não. Bom, meu Deus, é muito fácil. É simples, né? Então, o que acontece? Tem mais 7 minutos. Vocês querem desabafar sobre a aula de hoje ou vocês querem que eu deixe mais um exercício para vocês? Não, eu já sei. Eu vou deixar esse próximo exercício lá no Classroom. Vocês vão fazer. Eu vou abrir para vocês me mandarem a resposta. O que vocês vão fazer? Vão me mandar a resposta e eu vou ver se está certo. E na próxima aula eu explico certinho. Tudo bem? Tudo. E agora? Vixe, tinha várias perguntas aqui no bate-papo que eu nem vi, hein? Vamos ver. Então, o que vocês acharam? Eu tô olhando o bate-papo aqui agora, vocês podem responder por aqui. Funcionou esse tipo de aula de escrever como se estivesse na lousa e vocês ainda acompanhando? Vocês acham que funcionou? Pode continuar assim? Tá bom, tem um sim. Ah, então que bom, porque o que eu queria era tentar deixar o mais próximo do que a gente teria em sala. Eu acho que assim eu consegui.
Vocês aí sempre com as tretas de roubar a resposta, hein, gente? Ô, não vamos falar roubar, vamos falar que pegou emprestado ali para aprender a fazer depois, né? Então, é isso. Na próxima aula a gente termina esse tópico, eu vou tentar passar os outros 3 tópicos. Essa semana eu já vou liberar um exercício para vocês praticarem aí em casa. E olhem o Classroom, já tem bastante coisa lá. Todo o conteúdo que a gente viu até agora eu já deixei lá. E tem a questão da última aula de rateação, que não deu tempo de terminar. E aí eu pedi para vocês olharem a videoaula e fazerem os exercícios, certo? Palavra-chave para essa aula é... Vixe, palavra-chave agora. Reescrever os números em fatores comuns. São os fatores comuns aqui. Você achar o que é comum e reescrever usando eles. É isso. Não consegui dar uma palavra-chave. Eu dei uma frase-chave. É reescrever. Fatoração nada mais é que reescrever. Então, pratique isso. Certo? E aí que acabou aqui que eu tinha para falar, né? E agora, o que nós faz? Ô, Letícia, pode ser reescrever a palavra? Pode ser reescrever. Porque Eu falei de frase... maneira direta. Tá bom. Porque frases não... o forma que a gente fez está como resposta curta, sabe? Ah, tá. Então é reescrever a palavra-chave. E é isso. Então, a gente, só aproveitando também, né, a Ju e o Jonas, eles estão meio que bem motivados a fazer grupo de estudos durante a semana, né? A respeito de todas as matérias que eles também estão com tempo livre, né? E na semana participaram 3, 4, 5 pessoas, né? Já fica um convite para vocês, porque assim, vocês sabem, né? Exatas é o que mais tem que exercitar. E não sei se vocês acham legal a ideia de propor para a Ju, de repente, um dos dias da semana, ser de um grupo de estudo voltado para essa questão da matéria do Victor e da Letícia, que está caminhando lado a lado, né? As matérias, né? Opinem aí, por favor. Vocês têm que falar um pouco. O Marcos aqui colocou que seria uma boa. O Marcos está sempre participando, né? Tá, o que o Rian está perguntando? Ah, tá. Rian, a palavra-chave é reescrever. Tá bom. Ô, Letícia, eu achei muito interessante o formato aí da luzinha no tablet, tá? Deixa eu ver, acho que ela saiu já. Não, eu tô aqui. Aí? Então, assim, é um aplicativo no caso é Android ou é a iPad que você utilizou? É um Android, é um Samsung. Eu comprei pra faculdade, né? Porque eu não. Eu tenho muito caderno, muita matéria. E aí eu tava sempre jogando folha fora. Aí eu comprei esse tabletzinho aqui esse ano. Comecei a usar pra faculdade, achei que seria um recurso interessante para as aulas. Bem escola ferreta, sabe? Entendi. E você escreve com a canetinha, né? Que sai mó perfeito o negócio, a caligrafia. Eu escrevo. Eu pensei em comprar um iPad, mas eu olhei o preço e falei assim: meu Deus do céu, vou ter que trabalhar 4 anos para pagar. Então vamos de Samsung mesmo. Eu achei que valeu a pena, assim. A canetinha dele ele responde bem rápido. Sim, legal. Ficou show. Vamos em breve colocar, subir os arquivos de aula, já fica lá que nem as aulas do Ferreto. Ferretinho aqui. O pessoal não gosta do ferreto, mas fazer o quê, né? Deixa eu aproveitar enquanto o Douglas tá entrando na sala e vou compartilhar a minha tela aqui. Você tá vendo aí, né, Letícia, também, né? Tô. Vamos ver a matéria da Letícia aqui, que é uma das pessoas que mais coloca coisa aqui. Eu espero que o pessoal corresponda aí, né? Até a gente consegue ter um monitoramento certinho, vocês verem. Todo mundo que sobe material fica a notificação aqui, ó, tipo, se vocês responderem também fica aqui uma dúvida, fica comentado no e-mail do cursinho, né? Então, o Guilherme que subiu o material também, ó, fica tudo aqui notificado e quem tá na matéria também tipo, a gente consegue receber, né? Então, ó, vamos lá ver as pessoas que estão matriculadas aqui, ó. Ó, tem a Letícia e a Ju, que são administradoras da turma, né? Ó, a gente mandou e-mail para todo mundo como convidado, né? Ó.
todo mundo que com o e-mail do curso que a gente mandou o convite, só que basta a pessoa entrar no e-mail e colocar participar, né? E acho que de cadastrados mesmo, deixa eu ver, deve ter umas 30 pessoas, talvez, deixa eu ver. Eu acho que são 30. A última vez que eu olhei tinha 30. Vamos ver aqui, ó, de todas as matérias. É 32 agora, opa, mais 2, né? Oh, Mais 2 aumentou. convertidos. Tá, ó. Tem toda aqui a descrição dos tópicos que a gente fez com o maior cuidado, escrever um texto de incentivo, para vocês precisam entrar lá e responder. E também, Letícia, tem uma coisa que eu vi aqui, eu não sei se nas suas atividades você coloca a data de entrega, mas é bom que a data de entrega, ela meio que fica no... Ela manda notificação também, entendeu? Ah, eu não Se você coloquei, coloca... mas eu vou Sim. colocar nas próximas. É porque essas são as aulas que já passaram, né? Mas eu vou Ah, colocar. tá. Não... Então, aí quando você coloca a notificação, o que acontece no Gmail aqui, só para mostrar para vocês. No Google Agenda, tipo, já fica todos os questões de entrega, fica tudo anotadinho aqui, você recebe notificação do que você tem que fazer. Então é quase um Kanban, é quase um Kanban lá que o ministro falou antes de organização de tudo, né? De tudo cada, né? Então se você tem esse e-mail do Gmail sendo utilizado como no Google Classroom, fica tudo marcadinho ali, entendeu? Vou colocar e ninguém Deixa mais eu vai voltar aqui. ter temática. Vamos ver aqui. Ó. Deixa eu mostrar um exemplo aqui de uma atividade de redação, ó, só para vocês verem. Atividade. E ficam as notas, assim, na verdade, quando coloca a página de entrega, você tem a opção de ter nota ou não. Logicamente, a gente não... Ó, mas olha como que fica. Você tem a perspectiva de todos os alunos aqui, né? Aí fica como, quando manda a resposta, fica como entregue, sabe? Tipo, fica como status de entregue à atividade também. Então é uma forma de vocês se meio que dar esse feedback assim. A questão de entrega, Letícia, você considera tipo a pessoa tirar a foto e mandar como anexo da atividade? Então, eu acho que isso é bom, tirar foto, porque aí eu consigo ver se a Letícia? pessoa resolveu certinho. Ah, tá. E eu... Beleza. Aqui, ó. Tem aqui todas as atividades, desde, por exemplo, a última aula foi de radicais, aí tem um videozinho do Ferreta, né? É do Ferreta. Vamos ver aqui. Minha conexão agora está... Então tem um vídeo do YouTube e tem a listinha aqui com as propriedades, né? Tipo, Aham. que você deu em A. Então tudo bem organizadinho. Então essa é a parte mais para falar para todo mundo que utiliza, que está na ferramenta aí, como funciona, para vocês terem uma noção de utilizar a ferramenta da melhor maneira possível. Tá bom? Vamos ver aqui se o Douglas já está online. Douglas. Opa, tá aí, tá me ouvindo. Vou tirar ele do mudo aqui então. Vamos fazer um teste de uma passagem de som aí, Douglas. Peraí que eu não estou conseguindo tirar você do mudo, ou talvez foi uma solicitação para você, para o seu microfone abrir, ver se você consegue. Consigo. Consegui. Opa, beleza, então agora... Tá me ouvindo? Opa, Tá tranquilo? Sim, tá também. Beleza, tá Então, beleza. bem visível aí. Então, o controle está com você aí, Douglas, agora. Obrigado, viu, Letícia? Tchau, Letícia. Tudo de bom. Tchau, gente. Boa aula. Valeu, muito obrigado. Então, posso começar, Luiz? Pode ficar. Beleza, então vamos que vamos. Pessoal, então vamos começar a aula de hoje. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa aula passada, tá bom? Então, na nossa aula passada, a gente tinha visto algumas questões relacionadas a você trabalhar com aquilo que você já conhece e desenvolver ainda mais um padrão da língua